Bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 26 de setembro do ano da graça de 2018. Já percebeu? Estou a fazer isto a partir de Lisboa e quero começar por pedir desculpa por causa deste atraso. É que, curiosamente, a gente pensa que às vezes tem problemas de comunicações por estar fora do país e depois acaba de descobrir que é exatamente o contrário, como sucedeu agora. Estava eu preparado para ir para o ar e de repente houve um problema de comunicação. Parece que sim, desta vez está tudo bem com o som e com a imagem, pelos polegares para cima que estou aqui a ver. E vamos lá à agenda. A agenda muito preenchida, como é habitual, não porque estejamos a meio da semana, mas eu gostava de o convidar. Esta é a aplicação do Sapo que dá a capa dos jornais de hoje, de Portugal continental e não só. Mas eu sei que não se vê tudo, mas vou passar aqui, não há problema, fãs da Cor do Dinheiro ao vivo. Bom, então vamos lá. Correio da Manhã. Roubo de tanques decapita Polícia Judiciária Militar. Jornal de Notícias. PJ Militar e GNR fizeram um pacto com assaltantes de tanques. Público. Judiciária Militar é suspeita de ter protegido assaltante de tanques. Jornal I. Tanques. Tudo sobre a investigação forjada, entre aspas, da PJ Militar ao roubo das armas. Bom, vamos lá a este ponto. Eu confesso que chegar a Portugal e dar com as notícias a abrirem sobre prisão de responsáveis por polícia judiciária é uma coisa de deixar qualquer pessoa arrepiada. E quaisquer cabelos em pé. Eu tenho poucos, como já reparou, mas mesmo assim chegaram para me deixar arrepiado. Há uma questão que eu gostava de deixar aqui clara e prévia a isto tudo, que era para ter falado isto há mais tempo e não falei porque não houve oportunidade. Eu não entendo muito bem porque é preciso PJs militares. Ou seja, Polícia Judiciária Militar. Acho que isto não faz sentido nenhum e a gente deve ter um corpo único de polícia de investigação, depois com várias ramificações. E essa Polícia Judiciária, essa Polícia Científica, se quiser, deve servir para investigar tudo aquilo que é suspeita de crimes numa sociedade. Não percebo isto. Bom, acresce que, se isto for verdade, é preocupante, porque dá a sensação que alguém descobriu quem é que tinha feito aquele roubo. Ao que tudo indica, a pessoa que praticou o roubo ter-se assustado com a dimensão que o caso ganhou. Também é um bocadinho de tontinho pensar que se rouba aquele material militar, e as coisas não vão ganhar a dimensão que ganharam. Mas, no mais importante disto é perceber uma coisa. Isto é verdade. Nós não sabemos. Mas, repare, existe aqui uma grande coincidência de manchetes na comunicação social, das televisões a mesma coisa, da rádio o mesmo se passa, sobre aquilo que terá acontecido. Bom, e agora aqui a questão é, se tiver sido assim, onde é que nós ficamos? Muito mal. Porque, repare, já não chegava à comoção e o problema provocado pela falta de segurança a lidar com material militar. É preciso nós descobrirmos que as autoridades que investigam isto descobriram que houve aqui conivências e que alguma coisa foi ocultada no meio disto tudo. E, sobretudo, pensar que essa ocultação surge de instituições com responsabilidade na sociedade, ao ponto de se chamar PJ Militar. Bom, isto é preocupante. E já percebeu porque é que eu aqui faço um elogio ao Sr. Presidente da República, que tem dito ao longo dos últimos meses que esperava que isto fosse investigado. Bom, vamos aguardar para perceber onde é que as modas vão parar, na certeza, porém, de que isto é um péssimo sinal de responsabilidade do Estado. Bom, vamos então à agenda de hoje, porque é uma agenda longa, como eu lhe dizia há bocadinho. Bom, por onde é que vamos começar? Por uma boa notícia. O meu jornal traz hoje uma notícia que aponta para o facto do PS querer baixar a taxa de IRS que você paga se for senhorio quando arrenda um imóvel. E diz que nos contratos entre 5 e 10 anos, a taxa de IRS, a taxa liberatória, aquela que você paga, se quiser só considerar aquele rendimento que provém das rendas, que é de 28%, essa taxa passará a ser de 25%. Olha, primeira reação que eu tenho. As sociedades mudam-se com incentivos. É a principal forma de nós mudarmos o comportamento dos agentes económicos e a principal forma de mudarmos a economia. Vou tirar os óculos, está aqui a fazer reflexo. Bom, mas eu gostava de bater mais palmas. Não posso, porque acho que esta baixa proposta é muito simbólica. Eu explico. Como sabe, isto não é novo.
Quando se colocou a questão das rendas, não sei quantos, da tributação, e tornar a habitação acessível por aí adiante, houve quem quisesse baixar o IRS, mas para períodos acima de 10 anos. Esta baixa seria apenas para períodos acima de 10 anos. Eu acho um erro. E julgo que estes benefícios fiscais deviam começar cada vez mais cedo. Minha proposta. Entre 5 e 10 anos, a taxa de IRS devia baixar para um valor entre os 15% e os 20%. Vou fazer aqui uma aposta. No dia que um governo tiver a coragem de fazer isto, no espaço de 1 ou 2 anos, o número de habitação disponível para arrendamento a médio e longo prazo sobe drasticamente. Bom, e então para os contratos acima de 10 anos, essa taxa devia baixar para 10%. Ou então 12,5% se quisesse. Estou convencido que seria um incentivo brutal para poder resolver o problema da escassez de habitação no mercado. Porquê? Porque quem tem imóveis para arrendar não está apenas preocupado com o curto prazo, alojamento local, ou o que você quiser, arrendamentos de 1 ano, 2 anos. Há pessoas que não gostam de ter chatices, querem ter uma tranquilidade naquilo que é a sua relação com os seus inquilinos, e eu só punha aqui um senão, que é, eu acho que o Governo devia mudar a lei para permitir que houvesse um período experimental entre senhorio e inquilino para perceber como é que essa relação ia evoluir. Podia ser um período experimental de 6 meses ou de 1 ano. Se a pessoa honrasse devidamente os seus compromissos, então sim, faria sentido manter esses contratos acima de 5 ou mesmo acima de 10 anos. Bom, segunda questão nesta matéria. Isto é uma proposta do Partido Socialista, pelos vistos para integrar já no orçamento de 2019. Mas eu tenho aqui uma questão para colocar. O PS negociou isto com os seus dois parceiros? Ou está à espera que a direita vá apoiar esta brincadeira no Parlamento? Porquê é que eu pergunto isto? Porque o Bloco de Esquerda opõe-se a tudo quanto seja, e o PCP é a mesma coisa, a tudo quanto seja estimular a oferta de imobiliário no mercado. Pelo contrário. A política principal que é prosseguida por estes dois partidos é: vamos tramar quem é capaz de investir para colocar imóveis no mercado, seja do ponto de vista de arrendamento, seja do ponto de vista de venda. Bom, ou seja, são partidos que atuam do lado da procura e não do lado da oferta. Ora bem, esta medida visa atuar do lado da oferta. Aliás, eu até nem percebo muito bem como é que com a posição que o Partido Socialista, a ala esquerda do Partido Socialista tem estas coisas, não percebo bem como é que esta medida passou. Mas enfim, ou seja, esta medida é para o lado da oferta. O Bloco de Esquerda e o PCP atuam sempre do lado da procura. Querem tramar, como dizia um amigo meu do PCP no outro dia, a ideia é lixar quem tem capital. Bom, quando se lixa quem tem capital, as sociedades não progridem. Portanto, faz sentido perguntar: eles estão de acordo com isto? E vão apoiar? Bom, depois há uma terceira pergunta, no meio disto tudo, que não é de menos importância. E qual é? Por quanto tempo é que isto vai vigorar? Eu explico. Imagine que a medida passa mesmo no Parlamento. E imagine que os partidos estão dispostos a levar a sua avante. E a medida acaba por ser aprovada, seja com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP, seja com o apoio do PSD e do CDS, que eu acho que sinceramente deviam apoiar esta medida. Bem, quanto tempo é que isto vai vigorar? Ou seja, quando vier o próximo maluco de um secretário de Estado dos Impostos, que eles são todos malucos, não é? Eu não conheço um secretário de Estado dos Impostos que chegue lá e não diga assim: eu vou mudar isto, eu vou mudar aquilo, eu é que sei, epá, eu é que tenho razão nesta matéria, não sei das quantas. Bom, quando vier o próximo maluco para a Secretaria de Estado dos Impostos, o que é que vai fazer? Vai manter a medida? Ou vai alterar? Bom, eu explico porque é que faço esta pergunta. É que de cada vez que muda um governo, ou até mesmo o Secretário de Estado, existe um rol de novas propostas. E fazer tábua rasa tudo o que funcionou para trás, mesmo que tenha funcionado, tenha produzido efeitos. O melhor exemplo foi o anterior Secretário de Estado antes deste. Quando lá chegou, com aquela arrogância toda de académico, chegou lá: é que vou mudar isto, vou mudar aquilo, e não sei das quantas, inclusive mudou coisas que tinham sido feitas pelo anterior Secretário de Estado, que estavam a funcionar, como a história do coeficiente familiar. Portanto, já percebeu, eu estou a falar de estabilidade fiscal. Portugal não tem estabilidade fiscal. Ora, é pena, porque estas medidas, se forem anunciadas com 5, 10 anos, dizer assim: nós não mexemos. Imagine, o Governo mexia nesta área e dizia assim: eu não vou mudar a legislação nos próximos 10 anos. E isto era feito tanto por quem está no poder como por quem está na oposição. Já percebeu o efeito que isto tem na sociedade? Era um incentivo poderoso para que se aumentasse a oferta no mercado de arrendamento. E eu estou convencido que em 3 ou 4 anos nós tínhamos resolvido o problema da escassez
de escassez de habitação para arrendamento. Naturalmente, se não se mexer na lei dos despejos, não é? Porque se alguém não pagar, tem que ir para a rua imediatamente, ponto final. Porque senão é encorajar os malandros. Bom, vamos então, isto foram os 3 primeiros pontos. Bem, aliás, os 2 primeiros pontos. O Banco de Portugal, ontem num evento com a banca, o governador do Banco de Portugal veio alertar para o risco de bolha no setor imobiliário. Já percebeu, os preços estão a subir, e em alguns casos estão a subir brutalmente, e portanto a preocupação do Banco de Portugal é grande. Aliás, tem vindo a ser expressa com algum cuidado nos últimos meses. E como se recorda, temos dado conta aqui de recomendações que o Banco de Portugal tem feito aos bancos, não só no mercado imobiliário, mas noutros mercados também, no crédito ao consumo, mas vamos sentar no mercado imobiliário para terem cuidado. Bem, ontem, mal o governador tinha falado, os intervenientes da banca vieram todos dizer não há bolha nenhuma, pelo contrário e tal. Bom, nós já falámos sobre o assunto aqui. Há zonas onde se justifica que os preços estejam a crescer bastante e eu estou convencido que mesmo que haja um downturn, a correção nunca será grande, mas há outras onde vai haver mesmo correção. Bem, o que não me parece bom, eu compreendo que os banqueiros queiram desvalorizar um problema. O que não me parece bom é estarem a afastar um problema todo. Porquê? Porque a pergunta que temos que fazer é: quantas vezes já ouvimos banqueiros dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo e não vai haver problema? Você não se lembra de uma vez algum banqueiro ter dito que as coisas estavam bem? Pois não. Recorda-se no período imediatamente antes da Troika ter entrado. O que é que diziam os banqueiros, de forma generalizada, com destaque para o Dr. Ricardo Salgado, mas esse já sabemos que é que não queria cá a Troika, que estava tudo bem, não era preciso qualquer ajuda do FMI. Bem, a verdade é que, quando os problemas acontecem, há aqui uma questão essencial. Quem é que paga? Você. Maria, Joana, Mário, Fátima, Eduardo, Camilo e toda a malda desta. Olhe para os números. Nos últimos 10 anos, o contribuinte meteu na banca o equivalente a 19 mil milhões de euros. Ouviu bem? 19 mil milhões de euros. Ora, sabe quanto é que foi a ajuda da Troika? 78 mil milhões de euros. Portanto, eu compreendo que os banqueiros tentem desvalorizar o problema. Não vale a pena dizerem que não há um problema. Porque se houver, e nós tivermos que meter dinheiro nos bancos, porque o Dr. Vítor me dizia há dias que se a banca está parada para um próximo choque, dizia ele muito bem, depende do impacto, depende do choque. Ora, não vale a pena estarmos a fazer estas figuras, porque se depois para amanhã tivermos que meter dinheiro nos bancos, o contribuinte vai dizer: olha, mentirosos, aldrabões, vocês são sempre a mesma coisa, vocês fazem sempre a mesma história. Ou seja, vocês fazem as borradas e nós contribuímos é que pagamos. E o problema é que tem toda a razão. Portanto, alerta, sim senhor, e faz sentido dar ouvidos ao regulador e ao supervisor que dá pelo nome do Banco de Portugal. Bem, quinto ponto da conversa de hoje. Ontem ficámos a saber que o déficit orçamental continua a cair. E já percebeu que isto depois é sempre vendido como uma grande notícia positiva e tal. É óbvio que é uma notícia positiva. Mas eu gosto, é bom ir dissecar estas coisas, que é para perceber de onde é que vem o problema, ou de onde é que vem a solução, ou saber se as coisas estão a ser feitas de forma sustentável. Então, quando você olha para a nota da Direção-Geral do Orçamento, e eu não quero falhar aqui alguns pontos, e portanto vou mesmo consultar a minha cábula, quando você, dizia eu, quando você olha para aquela nota, há aqui várias conclusões a tirar. Repare neste problema. Primeiro, todos os impostos estão a crescer. O IVA subiu, estamos a falar em agosto, o IVA subiu mais 400 milhões de euros. O IRC e o IRS em conjunto subiram 700 milhões de euros. Bom, já percebeu porque é que o déficit está a baixar? É que você ainda vai ter que contabilizar, olhando aqui para a nota, as progressões nas carreiras e os subsídios de Natal. Como sabem, já não ser pagos. Em dia do décimo são pagos agora do one-off no final do mês de novembro. Ou seja, ainda tem despesa para acrescentar. Mas pronto, vamos esquecer isto. Porquê é que o déficit está a baixar? Está a baixar porque todos os impostos estão a subir, a arrecadação fiscal está a subir. Pergunta, isto é para se manter? Não se vai manter eternamente. E, portanto, estamos a somar despesa que é permanente, que é estrutural, você não consegue baixar depois salários, pensões, seja lá o que for, como já se viu nos últimos 10 anos, não consegue cortar isto, e depois tem receita que é conjuntural, que é muito dependente do ciclo económico, que neste momento está cá em cima. Ora, isto devia ser motivo de preocupação e não de regozijo por parte de quem decide os destinos de Portugal. Mas se a malta não está preocupada, eu apelo pelo menos à sua responsabilização. Atenção, não se deixe levar nestas histórias. Isto é positivo? É. Não é?
é com a estrutura nem com o melhor modelo que nós podíamos desejar para evitar um problema a médio prazo. Bem, o último ponto da conversa de hoje, e já vamos com algum tempo, lembra-se da Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas de Energia e todo o charivari que já se foi feito aí? Ontem, um antigo ministro, Carlos Tavares, foi ao Parlamento e desvalorizou completamente as críticas dos deputados e de outras pessoas que têm dito nos últimos tempos que, quando se criou os CMECs, limitou-se o poder dos reguladores. O Dr. Carlos Tavares disse muito bem, mas muito bem, que os reguladores ganharam neste período todo, nomeadamente quando ele foi ministro, poder. Ou seja, se alguém não atuou e não explicou de forma transparente o que se passou até agora, a responsabilidade é dos reguladores. Mas já agora, nunca perca de vista este ponto, ok? Foi o Estado que engordou a EDP para poder vender mais cara. É a galinha que se engordou com farelo à pressão. Está a perceber? E agora não pode vir dizer que não é não sei o quê, que era aquilo de volta e não se quer responsabilizar pelo problema. Nunca esqueça disso. Isso é o problema de fundo e a questão mais importante. Olha, eu quero agradecer-lhe a sua paciência por estar deste lado. Hoje não vai haver think tank, não vai haver pontapé de canto, o António Tadeia não pode, mas vamos ter esta semana, ainda não sei se amanhã, se na sexta-feira, o nosso tradicional think tank com o Jorge Barrão e com o Joaquim Guiar. Eu dar-lhe conta disso em devido tempo. Quero agradecer-lhe mais uma vez o tempo que se disponibilizou aqui para me estar a ouvir e pedir-lhe apenas, antes de me despedir até amanhã às 8 da manhã, pedir-lhe apenas que coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Muito obrigado, com licença e até amanhã às 8.